eu queria convidar agora o professor Ronaldo Barbosa, que é da Unicamp. Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, Lara? Que bom estar aqui com você, viu? Prazer também estar aqui. O Ronaldo, além de professor da Unicamp, ele é da RL Educacional, uma empresa de tecnologia, e vai conversar um pouco com a gente sobre tecnologia e diferentes ambientes de aprendizagem. É isso, Ronaldo? É isso, exatamente. Muito bom. Bom, eu vou. A gente está um pouquinho adiantado, né? Porque a gente tinha um intervalinho aqui previsto, mas eu estou vendo que a gente está com bastante gente aqui na sala. Acho que para não dispersar, a gente pode começar assim. Você tem 3 minutinhos a mais aí na sua fala, tá bom? Legal. Muito bom, Lara. Agradeço mais uma vez. É um prazer estar aqui, participar do evento, né? A gente fica honrado, né? É um evento que a cada edição é maior do que a anterior, né? Com uma grande repercussão e muito bom tentar, né, trazer uma contribuição aqui para o pensamento educacional, vamos dizer assim. Muito bom. Então, vou deixar você seguindo aqui com a sua fala. Você tem apresentação para fazer? Eu tenho uns slides para apresentar. Você quer que eu compartilhe ou você... Eu posso compartilhar, se você não se importar, pode ser? Então, por favor, siga aí. Só me confirme, Lara, quanto tempo eu tenho para eu calibrar um pouquinho o discurso? A professora Marinês, que é a próxima, ela está prevista para entrar às 19h40. Então, você tem 1 hora aí. 1 hora, né? Mas eu farei em menos tempo, viu? Acho que em 40 minutos, tá bom? Tá bom. Muito bom, pessoal. Eu estou aqui, né, como a professora Lara comentou, né? Eu venho conversar com vocês sobre projetos e novos espaços, né, de aprendizagem, né, para otimização do ensino, né, do crescimento do aluno, do desenvolvimento do aluno. Eu trabalho no curso de Mediologia do Instituto de Artes da Unicamp, também colaboro com a RL, né, sou ali das pessoas que pensam soluções e tal, que desenvolvem cursos, etc. Mas o meu intuito aqui é trazer uma contribuição para aquelas pessoas que ainda resistem um pouco, sabe, às mudanças que a gente necessita fazer, né? Deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade, né? Então eu vou trazer aqui alguns argumentos, né, algumas elaborações, no sentido de que mais do que ensinar, a gente precisa fazer com que o aluno queira aprender, né? E para isso o ensino, né, ele tem que ser interessante, né? Ele tem que ser interessante para quem ministra a aula, para quem ensina e para quem aprende, né? Muitas vezes ele é interessante só para quem ensina, né? Então a gente precisa torná-lo interessante para quem aprende também. Então muito se fala sobre isso, né? Mas eu não vejo, sinceramente, argumentos concretos assim, né? Além de uma certa intuição e tal. Então eu queria trazer essa discussão aqui com vocês, tá? Eu acho que a gente consegue fazer isso em algum tempo não muito longo. Eu vou aqui começar, então. Não sei se vocês conseguem enxergar. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então eu vou apresentar para vocês os slides. Só um instantinho, por favor. Voltando, perdão, pessoal, voltando aqui, né? Então, a primeira ideia que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu acho que é uma ideia bem importante, né? O que representa essa imagem, né, que a gente está vendo nesse primeiro slide? É uma imagem bastante importante, a gente vai saber mais adiante o porquê que ela é tão importante, tá? Eu vou deixar um pouquinho no ar, eu acho que uma delas é bastante familiar, a outra eu acho que nem tanto, né? Então, nós vamos desembocar no sentido para essa imagem ao término da apresentação. Então, o tema é educação híbrida, né? Estratégias para otimizar diferentes espaços de aprendizagem, né? Então, a primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês, para sustentar essa necessidade de mudança que a gente está vivendo, é lembrar o que as novas referências, né, da BNCC preconizam, né? Bem rapidamente, elas colocam 10 competências gerais, que são as seguintes: responsabilidade, cidadania, conhecimento,
pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação. Então, isso é dito pelo documento mais celebrado, vamos dizer assim, né, da educação hoje, que é a BNCC. Então, a BNCC está colocando o pensamento científico, crítico e criativo como uma competência necessária, né? Será que a gente tem estimulado o pensamento científico, crítico e criativo? E outra, como é que a gente dispara esse tipo de pensamento? Ou, melhor ainda, né? O que é o pensamento crítico? O que significa pensamento criativo? E o que significa pensamento científico? Né? E são questões mais complicadas do que parece. Eu vou tentar aqui trazer um pouquinho algumas formas, né, de se pensar essa questão. Bom, então, assim colocada, né, os dizeres aí da BNCC em termos de competências gerais, aí na sequência eu queria dizer para vocês o seguinte: o que os professores esperam dos alunos, né? Os professores esperam que os alunos dominem conteúdos, eles esperam que os alunos aprendam a aprender. Isso se tornou muito comum, né, um discurso quase um clichê assim dos professores, né? Que saibam aplicar o que aprenderam em suas vidas e na sociedade e que desenvolvam um pensamento crítico. Tá? Isso que os professores esperam dos alunos, né? Bom, então a gente tem aqui uma visão da BNCC, uma visão daquilo que os professores esperam dos alunos, e a gente tem o que os alunos acham disso tudo, né? O que os alunos querem? Então, e tudo que eu estou apresentando para vocês aqui, pessoal, tem sustentação na bibliografia, tá bom? Que eu apresento ao final, né? O que os alunos querem? Os alunos querem atividades práticas, eles querem currículo variado, eles querem diferentes espaços de aprendizagem, eles querem participação, querem ser ouvidos, né? E querem usar tecnologia. Então, essas são algumas das expectativas dos alunos, né? Será que a gente atende essas expectativas dos alunos? Da BNCC, a gente vê a demanda por pensamento crítico, criativo, né? E exatamente crítico, criativo e científico. Né? Da parte dos professores, os professores querem que o aluno aplique o que aprendeu, aprenda a aprender, desenvolva um pensamento crítico. Mas os alunos querem pensamento crítico? Não, os alunos querem, ou se querem, né? Não declaram explicitamente, né? Os alunos querem atividades práticas, né? Participação, usar tecnologia. Então, de alguma maneira, a gente precisa combinar o que essas entidades, vamos chamar assim, né? Necessitam, querem, como é que a gente harmoniza, ou pelo menos, como é que a gente encontra um ponto em comum entre elas, né? Quando você recorre aos autores da educação, e aqui eu vou citar um dos gigantes da educação, que é o Perrenot, né? Que estudou muito a questão da competência dos professores. O Perrenot, num trabalho clássico, diz o seguinte: olha, o professor precisa conceber dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens, em seu trabalho, participar da administração da escola, trabalhar em equipe, administrar sua própria formação docente, o professor, né? Enfrentar deveres e dilemas da profissão, utilizar novas tecnologias, informar e envolver os pais, organizar situações de aprendizagem. Então, você há de concordar que a gente tem, de um lado, uma expectativa dos professores, que não é a mesma expectativa dos alunos, que não é a mesma expectativa da BNCC e que não é a mesma expectativa exatamente, né, dos autores luminares aí da área de educação. Do ponto de vista da tecnologia, a tecnologia também quer, né? O que a tecnologia quer? Ela quer ela mesma, né? Ela quer que as pessoas a usem cada vez mais, né? Que a tecnologia quer que as pessoas deixem dados nas plataformas e nas redes sociais, a tecnologia quer interferir nas escolhas e comportamentos, né? E a tecnologia quer um pensamento computacional, que eu coloco como uma questão, como uma pergunta, né? Aí você pode pensar, mas a tecnologia não quer nada, ela é só um instrumento. Então, não, ela quer sim. Hoje em dia existe uma autonomia por parte dos algoritmos, né? E não está errado você dizer que a tecnologia quer alguma coisa, porque a gente cede o tempo todo a ela, né? Então, esses desejos tecnológicos existem, tá certo? Da parte da tecnologia e da nossa parte também.
né? Então, quando você combina todas essas expectativas, né, o que alunos anseiam, professor espera, diretrizes recomendam, autores preconizam, né? Você tem ainda os sonhos das pessoas, das famílias, expectativas de se arrumar um emprego, etc. Quando você junta tudo isso, você tem alguns pontos em comum, né? Não são tão evidentes assim, mas existem alguns pontos em comum que eu queria apresentar aqui para você. Primeiro, os pontos em comum parecem ser os seguintes, tá? As pessoas querem aprender e aprendem mais pela experiência, né, de fazer e de observar. Elas aprendem mais quando refletem sobre o que aprendem e como aprendem, e elas querem autonomia também para o aprendizado, pelo menos se espera que essa autonomia seja exercida, né, por parte dos estudantes. Então, olha só, você mistura autores clássicos, BNCC, expectativa de professores e dos alunos, né, segundo a bibliografia que eu utilizei aqui, você chega numa essência que diz o seguinte: olha, eles querem aprender pela experiência, eles precisam refletir sobre o que e como estão aprendendo, e eles dependem, né, do desenvolvimento de autonomia para exercer o trabalho hoje e no futuro, tá certo? Sem autonomia para aprender, eles não vão conseguir decolar, vamos dizer assim, né, profissionalmente. Então, essa ideia, né, de tipos novos de pensamento que a gente precisa levar para a escola. E a escola está tradicionalmente amparada, ancorada na oralidade e na escrita, né? A escola foi construída com base na escrita e na oralidade. Ela foi criada para alfabetização das pessoas, né? Do ponto de vista de letramento, cultural, etc. Né? Será que a gente está acompanhando essas mudanças? E também aqui uma outra discussão interessante, né? Quando você pensa em pensamento visual, como é que você pensa por imagens, né? A gente tem uma grande dívida para com nossos alunos, porque a gente raramente trabalha esse pensamento visual que as artes procuram trabalhar, a geometria procura trabalhar, mas outras áreas da matemática, de línguas, né, de ciências, muitas vezes deixam de lado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de pensamento visual que a gente poderia trabalhar na escola, tentando fomentar aquela questão do pensamento crítico, criativo, né, científico, ancorado numa atividade prática, numa atividade que converse com a realidade, etc. Né? Então, dadas essas duas fotos aéreas, né, poderiam ser imagens do Google Earth, por exemplo, desde que espaçadas no tempo, a pergunta que se faz é a seguinte: qual foto é a mais antiga? Elas foram tiradas com a diferença de 7 anos, uma para a outra. Né? Então, você tem duas dunas no deserto, duas dunas gigantes, né? E simplesmente é feita essa pergunta: qual é a mais antiga das duas dunas? Então, para o aluno responder uma pergunta dessa, ele precisa primeiro saber o que é uma duna. Depois ele precisa saber como é que a duna se forma, como é que ela se desloca, né? Como é que ela caminha no deserto. Então, essas são algumas perguntas que o próprio aluno pode fazer a si mesmo, né? Para conseguir responder qual a duna mais antiga. Mas não basta. Ele precisa olhar as figuras com muita atenção, ele precisa observar detalhes da figura que não são tão evidentes assim. E aqui entra uma ideia bastante importante, que é a diferença entre o olhar e o ver, né? Olhar, todos nós olhamos, né? Mas ver, enxergar o que a gente está buscando é algo bem mais complexo. Então, se vocês pudessem colocar no bate-papo, aí no chat, né? Qual das duas dunas vocês consideram a mais antiga? Vamos dizer que a gente tem a duna 1 é a da esquerda e a 2 é a duna da direita, né? A gente pode voltar a isso ao final do nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, é um tipo de atividade que o professor de ciências pode trabalhar em sala, o professor de física pode trabalhar em sala, o professor de biologia, o professor de geografia. Não está dividido por disciplina, né? Está dividido por oportunidades, vamos dizer assim, bem ou mal aproveitadas, né? Sempre voltando àquela questão do pensamento crítico, criativo e científico, né? Então, o que é o pensamento crítico, né? Tão comentado assim? O pensamento crítico é aquele pensamento que busca analisar e avaliar algo específico
mas que depende de critérios claros para avaliar a qualidade das interpretações, explicações, predições. Só que ele está associado a outros dois tipos de pensamento: pensamento criativo e pensamento prático. O criativo busca novas interpretações que ajudem o estudante a ter novas ideias, né? E buscar novas formas de fazer as coisas, ou seja, autonomia. E o pensamento prático busca responder questões reais, tais como a de tomar decisões e resolver problemas. Então, o que é interessante desse autor aqui que eu apresento para vocês é que ele associa pensamento criativo e prático a pensamento crítico. E se você filtrar expectativas da BNCC, repito, né, expectativas dos professores, dos alunos, dos autores clássicos, né, você tem aí uma necessidade de pensamento crítico, criativo e prático. Eu vou dar um exemplinho para vocês aqui, que eu acho que vale a pena, né, do que seria o pensamento crítico, criativo e prático, para a gente fomentar nas aulas, tá certo? Bom, tudo depende de perguntas, né? Então, você vai estimular o pensamento crítico, criativo e prático se você fizer boas perguntas. Infelizmente, nós, professores, estamos desacostumados a fazer boas perguntas, porque as perguntas chegam para a gente, né? Elas chegam no livro, elas chegam na internet, a gente não tem nem o trabalho, muitas vezes, de formular as perguntas. E aqui está a essência do trabalho crítico, criativo e prático que a gente quer valorizar, né? Então, exemplos aqui que eu acho que são curiosos, né? Na psicologia, por exemplo, eu não vou ler todos, né? Mas eu vou ler o da psicologia, por exemplo. Psicologia, pensamento crítico. Compare a teoria dos sonhos de Freud com a teoria dos símbolos de Jung. Essa é um exemplo de pensamento crítico. Exemplo de pensamento criativo. Desenhe um experimento para testar uma teoria de sonhos. Como pode a teoria ser aplicada à psicologia? Esse é o pensamento criativo. Pensamento prático. Quais as implicações da teoria dos sonhos de Freud em sua própria vida? Olha que bacana, né? A gente simplesmente fazer boas perguntas e atender expectativas, né, de tantos lados, assim, né? Outro exemplo para você, eu vou pegar aqui um exemplo da literatura, né? De que forma Tchekov e Machado de Assis são parecidos? Escreva um final alternativo para Dom Casmurro, unindo Capitu e Dom Casmurro, né, que era o personagem principal do romance, né? Pergunta, pensamento prático. Então, pensamento crítico de que forma Tchekov e Machado são parecidos. O pensamento criativo, escreva um final alternativo para Dom Casmurro, unindo, né, o casal ao término do romance. E o pensamento prático. Olha a pergunta, gente. Por que alguns amantes são cruéis uns com os outros? E o que podemos fazer sobre isso? Você vê que interessante, né? Como é que a gente pode ir longe naquela atividade com a qual a gente está acostumado a fazer sempre do mesmo jeito. Se a gente for para as artes, por exemplo, olha uma questão de pensamento crítico, né? Fomentador de pensamento crítico. Compare como Rembrandt e Van Gogh usavam luz em seus quadros. Pensamento criativo. Desenhe um feixe de luz. Pensamento prático. Como podemos reproduzir a luz neste quadro em uma sala real? Então, trabalhar pensamento crítico, criativo e prático depende de uma certa habilidade do professor em formular perguntas de forma pertinente, adequada, né? Significativa para os alunos. Bom, então esse é um ponto bem importante. Infelizmente, eu não estou acompanhando aqui não sei se há questionamentos, né? Então, eu vou seguir em frente aqui. Como é que você, portanto, estimula esses tipos de pensamento, né, no dia a dia das aulas, né? Você tem que colocar as pessoas para investigarem, para pesquisarem, para descobrirem por elas mesmas. Não adianta você trazer um conteúdo pronto, porque isso não estimula o pensamento, ou dificilmente estimulará, né, o pensamento crítico, criativo e científico, se for uma coisa dada pronta, vamos dizer assim. É lógico que você trabalha os conteúdos, mas usa os conteúdos como combustível, né, para estimular o pensamento criativo, crítico e científico. Então, uma das ideias aqui é a seguinte, né? O que é aprender na investigação? Bem rapidamente, né, a exploração do mundo real e material que leva a fazer perguntas, fazer descobertas, coletar dados para responder às questões e testar rigorosamente as descobertas na busca de uma nova
compreensão. Esse é um caminho do aprendizado na pesquisa, na investigação, com o qual a gente não está acostumado. Quase nenhum professor está acostumado a pedir para que seus alunos descubram, investiguem, né, e construam uma opinião própria, né, a respeito das coisas. Só que isso agora se tornou essencial. Por que se tornou essencial? Porque a gente está farto de respostas, né? A gente consegue encontrar respostas muito facilmente na internet, mas o que nos falta são as boas perguntas, né? Aquelas perguntas que você não encontra prontas, desvendadas, numa busca instantânea no Google, por exemplo. Então, a gente precisa criar questionamentos para os alunos que eles não conseguem encontrar rapidamente nos mecanismos de busca, né? Isso é um novo desafio para o professor. Eu acho que a mudança começa por aí. A gente reconhecer que os conteúdos estão todos na internet, né? Que os alunos são capazes de acessar os conteúdos, mas eles precisam do apoio do professor para buscar respostas de perguntas que engajem, né, do ponto de vista científico, criativo e crítico, mas que, ao mesmo tempo, permita que o próprio aluno consiga formular perguntas. A gente está muito mal acostumado com as respostas, né? Nem o professor faz perguntas e muito menos os alunos, né? A gente tem visto uma baixíssima participação dos alunos nas aulas, né? Eu trabalho num curso bastante conceituado assim, e eu vejo que numa turma de 40 alunos, a gente tem sempre os mesmos alunos participando, perguntando, etc. Por quê? Porque eles se desacostumaram. A gente tem que forçar situações que os levem a fazer perguntas, né? E hoje é muito interessante, né? Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Existe um simulador gratuito disponível na internet, é um repositório aí de simuladores, e eu tive o capricho, espero que esteja aqui, né? De reservar para vocês esse momento para mostrar o simulador para vocês e ilustrar um pouquinho o que eu estou dizendo. Então, eu vou interromper o compartilhamento, né? E vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Então, vou compartilhar uma outra tela. Isso. E vou compartilhar essa telinha que está... Opa! Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que ele está numa... Agora acho que vai dar certo. Voltar aqui com vocês e a gente vai pensar um pouquinho junto sobre como estimular esse tipo de pensamento que eu estou comentando com vocês, tá? Eu trabalhei bastante tempo na educação básica, viu, gente? Dei aula para criançada de 7ª série, 8ª série, né? Dei aula de ciências e de matemática, né? Eu vou ver se eu consigo colocar, não sei se está compartilhado com vocês, não sei se a Lara está por perto, alguém pode me ajudar para saber se está compartilhando? Está compartilhando, gente? Não sei se... ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho com esse simulador e trazer isso mais para perto da gente, né? Bom, então vou imaginar que você está trabalhando com ciências, né? Ou física no primeiro ano do ensino médio, 8º ano, 9º ano, né? E aqui você pode brincar um pouquinho, trabalhar com a amplitude das ondas, aumentar a amplitude das ondas, aumentar ou diminuir a frequência das ondas, aumentar ou diminuir a resistência, né? Que o sistema apresenta, aumentar a tensão ou diminuir a tensão, né? Você pode acrescentar réguas, um contador de tempo, uma linha de referência, dá para brincar bastante. Então, o primeiro passo qual que seria com os alunos, né? Se você, na perspectiva de atender o BNCC, professores, alunos, autores clássicos, etc. Deixar o aluno explorar isso aqui ao máximo. Descobrir o que é a frequência de uma onda, né? Sem formular a onda previamente. Mas deixar o aluno pensar criticamente, criativamente, né? Cientificamente, o que acontece quando ele mexe nesse sliderzinho aqui? O que acontece quando ele mexe nesse outro slide? O que está mudando? E deixar o aluno escrever com as próprias palavras, né? O que ele entende por frequência. Depois ele vai perguntar o que significa esse Hz, que é Hertz, né? E aí o professor pode explicar, de repente, ou deixar o aluno pesquisar o que isso significa. E olha que interessante, né? Se você brincar um pouquinho com as características aqui desse sistema, você começa a convidar o aluno
a ter pensamento mais agudo sobre o que está acontecendo. Por que ele ficou mais nervoso, vamos dizer assim, né? O simulador. Essas perguntas têm que ser feitas para os alunos. Normalmente, a gente vê essas perguntas no ensino superior, né? Só que agora, esse tipo de pensamento crítico, criativo e científico está ao alcance dos professores, dos alunos da educação básica. Eles merecem isso, eles querem isso, né? E o simulador, ele é gratuito. É só uma questão de querer, né? É só uma questão de montar a atividade, montar o roteiro de aprendizagem, deixar os alunos fazerem perguntas para si mesmos, para os colegas, para o próprio professor, e eles definirem, olha, a amplitude, eu acho que é a altura do pininho aqui, dessa haste. Não, eu acho que frequência é velocidade. Será que frequência é velocidade? O que está acontecendo com a onda, né? Quando eu diminuo a frequência, o que está acontecendo de diferente com o formato dela? Se eu fixo o final, o que acontece? Se não tem fim na onda, o que acontece com ela? Então, o que eu acho assim impressionante, pessoal, e compartilho isso com vocês, é o quanto de recursos a gente tem extremamente convidativos, né, na internet, gratuitos, e os professores ignoram muitas vezes, né, não sabem que existem esses recursos, ou acham que, puxa, é melhor eu continuar fazendo do mesmo jeito, cumprindo a apostila, o caderno, etc. e tal. Aí tem várias indagações, né? Uma delas é a seguinte: mas espera aí, se eu ficar explorando o simulador, eu não vou conseguir dar conta do conteúdo. Bom, você tem que repensar o conteúdo, né? Você tem que ser mais crítico na apresentação do conteúdo e selecionar os exercícios ou tornar mais aberto a execução deles, né? Então, eu dei um exemplo aqui na área de física, né? De ciências, mas, puxa, se a gente tivesse mais tempo, eu poderia apresentar simuladores aí de muitos outros tipos, tá bom? Então, isso eu queria chamar a atenção de vocês. A gente tem oportunidades, né? Talvez a gente não esteja aproveitando. Eu vou interromper esse compartilhamento agora, vou parar a tela, né? E vou voltar para os slides. Aqui a gente já vai caminhando mais um pouquinho. Voltando para os slides, né? Acho que eu vou aqui. Opa! Deixa eu cancelar aqui, deixa eu voltar para cá. E a gente já retoma desse ponto. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhei a tela. Eu acho que eu estou compartilhando junto, né? Deixa eu separar uma coisa da outra. Acho que fica melhor. Então, eu vou interromper aqui e vou compartilhar novamente. Opa! Compartilhar a tela. Tela cheia, janela. Vou pegar aqui de novo. Bom, perfeito, pessoal. Então, nós chegamos nesse ponto, né? Então, toda essa volta, toda essa discussão é para atender as expectativas, né? E mostrar para você que isso é possível. Pensamento crítico, criativo, né? Aprender refletindo sobre a experiência, tendo a experiência, observando, né? Tudo isso dá para fazer. Aqui tem uma ideia que eu queria compartilhar com vocês, de pensamento computacional, que muita gente acha que pensamento computacional é programação de computadores, né? Isso é um erro, pessoal. Pensamento computacional também é programação de computadores, mas também é enxergar limites para a tecnologia, né? Chegar num ponto em que, poxa, isso aqui o computador não faz tão bem, né? E valorizar o ser humano que está na frente da máquina, né? Então, pensamento computacional é apresentar formulações de soluções de problemas que o computador possa resolver, mas também enxergar limites nas soluções. Aqui vocês têm um plotador de funções, né? É um programinha que, inclusive, eu ajudei a programar muitos anos atrás. E aqui você vê, em torno do eixo XY, né? Os números de menos 7 a mais 7, no eixo X e menos 7 a mais 7. Quando você altera parâmetros e seleciona a função, o programa traça a função na tela. Sabe por que eu fiz esse programa, pessoal? Porque os recursos computacionais são tão excessivos que o aluno não tem interesse nenhum, o professor menos ainda. Para que eu vou fazer com que o computador plote um gráfico de uma função se o aluno tem que saber como é que o gráfico é representado segundo aquela curva, né? Então, esse é um programa muito interessante porque ele traz as funções básicas, né? Trigonométricas e tal, que o pessoal aprende no colégio, inclusive no
na educação básica, né, no antigo ginásio, 7ª, 8ª série, mas ele também mostra o limite da representação. E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa mostrar para o aluno que o computador não resolve tudo. O único jeito da gente usar o computador de uma forma interessante, pelo menos eu acho, é quando a gente percebe o que ele não faz, o que ele não é capaz de fazer. Aí a gente cresce, né? E no uso do computador e a gente consegue aproveitá-lo muito mais. Essa é uma bela discussão, né? Então, o aprendizado na investigação, ele nasce de uma boa pergunta, um bom desafio, ele visa garantir que o estudante tem um percurso de descoberta, reflexão e aprendizagem, ele deve deixar claro como o aluno vai ser avaliado. Esse tem sido um erro muito comum, né? Você, aprendizado por problemas. Eu ouvi isso ontem, numa conversa. O PBL é muito... Olha o que eu escutei ontem. O PBL é muito bom porque não tem avaliação. O professor disse isso para mim ontem, né? Puxa, de onde ele tirou, né? Que não tem avaliação? Claro que tem avaliação. É que a avaliação não é a mesma, mas tem avaliação. Tecnologia é parte do arsenal das ferramentas, mas não deveria ser a finalidade, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês não depende do presencial e do remoto, porque acontece fora do horário da aula, né? Quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de feedback, né? Avaliação de projetos. E feedback não é ensinar tudo. Feedback não é dar nota. Feedback é ajudar o aprendiz a chegar onde ele quer. Essa foto é muito ilustrativa de um bom feedback, né? O professor orientador, ele segura a mão da criança, mas é a criança que se equilibra. Ela que quer chegar de um ponto até outro, né? De um ponto A até um ponto B. Então, o feedback ele tem que acontecer no aprendizado por investigação. Se você deixar o aluno usando o simulador pura e simplesmente, puxa, não há feedback algum. Se você der a receita pronta para ele fazer tudo que você prescreveu para que ele faça, aí você vai dar nota se ele fez igual o que você recomendou, isso não faz sentido. O outro ponto importante são os portfólios, né? Eu sei que houve uma apresentação sobre portfólios, né? Inclusive uma ferramenta bem interessante, e os portfólios digitais são extremamente interessantes, porque o aluno começa a perceber que ele não resolve para ele, ele não resolve para o professor, né? Ele constrói coisas para a vida dele. Ele demonstra publicamente aquilo que ele produziu, não para o professor para ganhar uma nota, mas para ele registrar o próprio crescimento, né? E tem uma frase bem bonita, eu acho que é a seguinte: uma educação autêntica torna a autoavaliação central. A autoavaliação deve ser central, né, nessa visão de educação, pelo menos, né? Bom, aprendizado na investigação, não importa se é online ou presencial, né? A pesquisa se dá fora dos limites, parte de uma boa pergunta, pode ser um tema simples, um tema complexo, né? Atende professores, alunos, diretrizes. Aqui eu me lembro até... Bom, a gente vai falar depois no último slide um pouquinho mais sobre isso, mas você pode usar a tecnologia super bem, assim, nessa perspectiva, né? Por exemplo, você pode pedir para os alunos apresentarem os trabalhos via mural digital. Qual que é a vantagem do mural digital? A vantagem é que todo mundo vê o trabalho de todo mundo. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é que eles entregam os trabalhos ao mesmo tempo, né? No seminário tradicional, aquela turma que apresenta primeiro, muitas vezes é sacrificada, e a que apresenta por último é favorecida. Aí o professor tenta resolver isso fazendo um sorteio, né? Puxa, vamos usar a tecnologia para equacionar isso melhor, né? E o Padlet é uma ferramenta super bacana, e é nesse tipo de uso de tecnologia que a gente acredita na RL, né? Eu já estou encerrando. Comentários finais, né? Estudantes querem tecnologia, querem participação, querem novos ambientes, querem atividades práticas. BNCC, autores clássicos, expectativas dos professores, dos alunos e da área de TI querem coisas diferentes com alguns pontos em comum. Quais são os pontos em comum? Pensamento crítico, criativo, pensamento prático, né? O aprendizado caminha bem na educação híbrida, tudo isso que a gente conversou. Existem muitas ferramentas, né? Tanto digitais quanto metodológicas. O problema é quando a ferramenta tecnológica se torna uma finalidade e não um meio. Tem muita gente que repete esse discurso, mas usa a tecnologia como finalidade, e esse, para mim, é o pior dos cenários, né? Aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá certo? Está sobrando tecnologia, mas está faltando aprendizado, né? Se fosse só a tecnologia, a gente já tinha resolvido essa charada. Pessoal, aqui todas as referências que eu usei para apresentar essa discussão para vocês.
é uma combinação de ideias de vários autores, né? E aqui eu volto, já terminando, para aquela figura inicial, né? O que significa essa figura inicial? Do lado esquerdo, você tem a ideia, né, de que nós criamos técnicas, temos um impulso para a inovação, criamos técnicas e tecnologias. Isso aqui é a marca de um pneu na areia, tá certo, pessoal? É a marca de um Jeep, é a marca de um robozinho na areia. Ele anda e deixa esse rastro na areia. Do lado direito, você tem um DNA, né? Que mistura, incorpora essa ideia do rastro na areia, que representa que a nossa mais alta tecnologia resulta da criação humana, está em nosso DNA. A gente tem um impulso pela inovação e a gente não deveria deixar de lado o cerne, né? Que é a questão do humano, a importância do humano, né? E não tornar o humano um problema, porque muitas vezes a tecnologia nos leva a isso, né? Essa visão de deixamos marcas e o DNA se combina às marcas da inovação é o que está exatamente tatuado na rodinha do Perseverance, que é o robô que está rodando em Marte, né? Nesse exato momento em Marte, tem um robozinho andando no solo marciano e tem estampado, né, na parte interna de uma das rodas dele exatamente essa tatuagem, vamos dizer assim, para caso o robô seja descoberto por extraterrestres, vamos dizer assim, né? Os extraterrestres, vamos dizer, saibam que se trata de uma criação humana na busca de uma inovação, de uma descoberta, de uma exploração de um mundo novo. Tá? Essa é a ideia, está aqui o meu contato, né? Eu coloco uma foto da minha filha porque acho que ela representa muito o que a gente almeja, né? A gente voltar assim para uma certa essência, nós e o planeta, nós e a Terra, nós e a natureza, e a gente nos lembrarmos, né, de que nós somos parte de tudo isso em lugar de uma entrega muitas vezes cega e irresponsável à própria tecnologia. E o pensamento crítico, criativo, científico, né, nos pautar daqui em diante, fazendo com que a educação, né, cumpra a sua essência, né, que é formar pessoas melhores para problemas que a gente enfrenta que são cada vez maiores. Esse era o recado que eu tinha para tratar com vocês. Eu tenho bastante coisa publicada no LinkedIn, na RL a gente dá curso para professores, a gente gosta muito da interação com escolas, com alunos, né? E a gente tem aprendido muito nessa interação. Então, a gente tem aprendido realidades novas, né? Cada contato com o professor, com a escola, nos ensina alguma coisa diferente. E muitas coisas que não estão nos livros, né? Livro a gente tem centenas, tá certo? A gente pode acessar muitos materiais e tal, mas o contato com o professor é sempre uma coisa muito rica, assim, muito gratificante, tá bom? Então seria ótimo se vocês passassem no stand da RL, deixassem o contato de vocês. Nós preparamos um curso, né, gratuito, que está acessível para todos vocês, é que eu vou encerrando, tá certo, Lara? Muito obrigado, Sim, viu? Rinaldo. Muito bem. Importante aí que os professores que estiverem assistindo, ou alunos que quiserem saber mais, né, sobre essa metodologia, que possam entrar lá no stand de vocês, conhecer um pouco mais o trabalho e até bater um papo aí com você, né? Eu acho que tem bastante gente aqui assistindo, mas os alunos eles estão num mix aqui de assistir e ao mesmo tempo responder as questões. Acabaram de soltar uma pergunta relâmpago aqui, os alunos estão respondendo. Acho que é bastante instigante aí sua provocação, Ronaldo, e a gente tem muito aí para discutir. O curso que vocês estão propondo aí vai falar exatamente sobre isso, né? Exatamente. Mais informações no stand, né? Ela, não vou me alongar, mas exatamente isso. Ali a gente esclarece a ideia do curso, tem uma versão gratuita, né? As pessoas podem acessar e a gente convida as pessoas a mergulharem, né, nesse mundo novo da educação aí que é tão importante, né, para a gente melhorar o nosso mundo, etc. Sem dúvida. Muito bem, Ronaldo. Muito obrigada aí pela sua participação.
Quero agradecer a presença de vocês, representando a RL e você como professor da Unicamp. Acho que é muito importante para os alunos todos que estão nos assistindo, que estão buscando um caminho, né? A gente está percebendo muita interação deles e, ao mesmo tempo, busca de respostas nos estandes e nas conversas que a gente está sentindo por aí. E acho que, ao falar sobre essas questões metodológicas todas, você também está mostrando caminhos que muitas vezes podem não ter percebido ainda. As universidades de fora já trabalham, né, nesse modelo. Esses dias eu conversei com uma aluna que estava dizendo que vai prestar medicina, e eu achei muito engraçado a fala dela, porque ela estava comparando com 2 amigos que estudavam em universidades diferentes, e ela está prestando vestibular nas duas, e eu disse, qual você prefere? E ela me disse, eu perguntei para minha amiga, e a minha amiga disse que na faculdade dela, os professores não dão aula, só dão trabalho. E na outra faculdade, os professores dão aula. E aí eu disse, bom, vamos conversar então sobre não dar aula, né? O que é não dar aula? E num curso de medicina ainda, né? E aí, quando eu coloquei para ela essa questão do médico ter que olhar o todo e não simplesmente sentar numa sala de aula e aprender uma única matéria, como ela faz no ensino médio, para decorar para um vestibular, mas o médico dá um case, o professor dá um case onde o aluno não é que ele não vai dar aula, mas ele vai primeiro buscar as respostas e vai trazer para a sala de aula e discutir com os alunos. Ela parou e disse, faz todo sentido isso. Verdade. Então, para os alunos é muito diferente do que até então eles viveram, né, com essa pressão de vestibular, quando entram para uma faculdade. E no exterior elas costumam ser assim, né, as faculdades. Então a gente tem que realmente trazer isso para os nossos alunos não tomarem um susto, né? Exatamente. Perfeito, lá, concordo. Muito bom. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui com alguns professores que devem procurar você agora no stand para bater um papo. Tá bom? Maravilha, obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado, tchau.